Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão do nosso culto de ensino. Estamos felizes porque iremos agora meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz alegria no nosso coração, na nossa alma. Nós temos prazer em aprender e também em ensinar aquilo que já temos recebido da parte do Senhor. Nós precisamos orar para que Deus nos dê compreensão da sua palavra, que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Espero que nessa noite seja uma noite especial, em que Deus ministre ao seu coração poderosamente. Então se reúna aí com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos e vamos todos juntos aprender mais uma porção da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por essa oportunidade tão especial. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Estamos aqui reunidos em torno do nome do teu Filho Jesus Cristo. Precisamos compreender a tua palavra, precisamos praticar a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, Pai amado, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós já temos aprendido e aquilo que nós vamos estudar agora. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos os nossos irmãos e o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler um texto para basear o nosso estudo. Está lá em João, capítulo de número 15. João, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 e depois vamos ler o versículo de número 16, tá bom? Então o tema do nosso estudo de hoje é chamados para frutificar. Vamos lá? Vamos para a leitura bíblica. João, capítulo 15, do versículo 1 até o 8 e depois o versículo de número 16. Assim nos diz a Bíblia Sagrada. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Versículo 16 agora. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Palavra de Deus. Então, meus irmãos, baseado nesse texto, nós vamos meditar sobre esse tema tão importante que é a frutificação. Nós fomos chamados para frutificar. Jesus Cristo ele está fazendo mais uma vez uma alegoria, uma comparação aqui. Ele se compara a um pé de uva, a uma videira, e compara os seus seguidores, os seus discípulos, aos ramos dessa videira. Então, essa questão da frutificação, ela foi pregada por Cristo e Jesus ele não está falando apenas de algo momentâneo para aqueles discípulos ali, para aquela ocasião. Então a frutificação nós podemos meditar no sentido da base do crescimento e da maturidade da igreja. Então a igreja ela deve frutificar à medida que ela avança na evangelização, na salvação dos perdidos, pregando o evangelho para a salvação dos perdidos. A igreja também ela deve amadurecer. Então, o que acontece dentro da igreja, tudo girando em torno das atividades da igreja, para o bem-estar, para a saúde espiritual da igreja, então isso produz edificação.
para dentro, edificação. Para o lado de fora, é evangelização. Então, essa questão da frutificação precisa ser entendido como base do crescimento e maturidade da igreja. Então, Deus requer que cada cristão tenha uma vida frutífera. Então, se individualmente nós frutificarmos, né, na maturidade, no trabalho do Senhor, produzindo para o reino de Deus, a coletividade também só tende a ganhar. Então, nós vamos meditar sobre essa questão da frutificação no sentido de crescimento e também maturidade para a vida cristã, tá bom? Então, primeiro nós dividimos o nosso estudo. Vou falar primeiro sobre as divisões. Vamos falar sobre a produção do fruto. Segundo tópico, elementos necessários para a produção dos frutos. E terceiro, as consequências de uma vida frutífera, tá bom? Então, o primeiro tópico, a produção do fruto. A produção do fruto é a principal responsabilidade dos ramos. Então, os ramos estão ali para produzir frutos, estão ligados à videira, né? Para produzir primeiramente folhas e depois flores e, consequentemente, frutos, né? Então, a principal função que nós queremos destacar do ramo é a produção de frutos. Jesus exortou os ramos a produzirem muitos frutos. No versículo 8 que nós lemos, ele diz que o Pai é glorificado se nós produzirmos frutos. Então, os ramos infrutíferos, no versículo 2, Jesus faz um alerta dizendo que ramos infrutíferos o Pai arranca e joga fora. Esses ramos secam e, por sua vez, são apanhados e lançados no fogo. Então, é imprescindível a produção de frutos. Então, se nós somos ramos dessa videira, devemos produzir frutos. É uma ordem do mestre. Agora, esse fruto inclui o quê? Como nós poderíamos definir esse fruto? É só um tipo de fruto? O fruto são as boas obras, o fruto é a evangelização, o fruto é o trabalho que nós desenvolvemos no reino de Deus. Então, como é que a Bíblia apresenta aí esses frutos, né? Então, o fruto inclui, primeiro, boas obras. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, eu já tenho aqui essa referência bíblica no meu esboço, né? Então, boas obras. O fruto inclui boas obras. Colossenses 1,10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, os frutos aqui mencionados na parábola são as boas obras, né? Colossenses 1,10. Segundo, os frutos também diz respeito a ajudarmos os nossos irmãos, atendermos às necessidades básicas dos nossos irmãos. Estou falando de alimentos, estou falando de vestimenta, né? Nós auxiliarmos aí os nossos irmãos. Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 26 ao 28, ele diz o seguinte, sobre a ajuda dos irmãos da Macedônia, né? E estavam fazendo algumas doações para os irmãos mais necessitados. Está escrito assim, Romanos 15, do 26 ao 28. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então a igreja, tanto da Macedônia como a igreja da Acaia, né, que a capital da Acaia era a igreja de Corinto, era a cidade de Corinto, perdão. Então os cristãos da Macedônia como a Acaia, eles levantaram algumas contribuições para os irmãos pobres em Jerusalém. Aí ele continua dizendo assim: isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes ou servir os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Então Paulo está dizendo, olha, a igreja na Macedônia e na Acaia, eles estão juntando donativos, contribuições para atender às necessidades dos irmãos em Jerusalém. Então esses donativos, essas contribuições, Paulo chama de fruto. Isso é um fruto também que honra a Deus. Então, além das boas obras, também partilhar as nossas posses com os irmãos necessitados também
São os frutos mencionados ali na parábola. Terceiro, qual outro fruto? O fruto de adoração, fruto de louvor a Deus. Louvar a Deus são frutos, né, de lábios que confessam o senhorio de Cristo. A Bíblia diz isso lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele, por Cristo, né? Por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós estamos adorando, cantando, exaltando a Deus com louvores, também são frutos que glorificam ao nosso Deus. E por último, os frutos também incluem a cooperação para a salvação dos perdidos. Nós podemos cooperar para a salvação dos perdidos. Nós não temos poder para salvar a alma de ninguém, mas nós pregamos o evangelho que promete a salvação pela fé, pela graça de Cristo. Então, lá em João capítulo 4, Jesus Cristo ele está conversando com os apóstolos, naquele episódio em que ele teve um encontro com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, né, na aldeia de Sicar. Ele está conversando e ele diz assim, olha, vocês estão olhando para as plantações e muitos dizem que ainda faltam 4 meses para começar a colher. Mas eu vos digo que os campos já estão com frutos, vocês devem colher. Então vamos lá, cooperar para a salvação dos perdidos. João 4, 35 e 36, vou ler. Não dizeis vós que há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. E o que colhe recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ambos se alegrem. Então nós podemos cooperar na pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho, a anunciar a palavra de Deus, também são frutos. Então recapitulando aqui, a produção de frutos, esses frutos incluem boas obras, partilhar as nossas posses com os necessitados, entoar cânticos a Deus, louvar ao Senhor e cooperar para a salvação dos perdidos, isto é, evangelizando. Evangelizando, tá bom? Então esse tópico aí, a produção dos frutos. O segundo tópico fala sobre os elementos necessários para a produção dos frutos. Nós vimos agora há pouco, né, quais são os frutos, e agora nós vamos falar sobre os elementos necessários para a produção dos frutos. No versículo de número 2 de João capítulo 15, eu quero reler aqui com os irmãos. João capítulo 15, no versículo 2, Jesus diz assim: todo ramo ou toda vara em mim que não dá fruto, o Pai tira, o Pai arranca. Mas o Pai também limpa toda aquela que dá fruto, para o quê? Para que dê mais fruto. Então o Pai está cuidando, o Pai está podando. Então os elementos necessários para a produção dos frutos. Primeiro, a poda. A poda. Então o Senhor poda os ramos, o Senhor remove os brotos ou rebentos, né, inúteis. Tudo que poderia desviar a força vital do ramo ou do galho. Então o Pai ele vai podando, ele vai arrancando da nossa vida aquilo que não agrada a Ele. Ele vai retirando também da gente aquilo que atrapalha o nosso desenvolvimento na fé, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento espiritual. Na introdução nós falamos que nós estamos meditando aqui sobre frutificação no sentido de crescimento e amadurecimento também. Então, o Pai ele vai podando. Lá em Hebreus capítulo 12, vamos abrir lá as nossas Bíblias. Hebreus capítulo de número 12. Vamos ler apenas o versículo de número 1. Falando ainda sobre a poda. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o escritor está dizendo que existem pecados, e nós sabemos que o pecado, as iniquidades, nos separam de Deus, nos afastam de Deus. Mas ele também diz aqui no versículo 1
que existem embaraços. Existem alguns embaraços, coisas que atrapalham o nosso crescimento ou a nossa dedicação maior a Deus e a produtividade de bons frutos. Então o Senhor, ele requer de nós que nós abandonemos aquilo que está embaraçando a nossa vida. Pastor, o que poderia ser um embaraço? O mau uso dos meios de comunicação. O que poderia ser um embaraço? É nós deixarmos nos levar muito pelo entretenimento e esquecermos da nossa dedicação pessoal no sentido de devoção, vida espiritual, comunhão com Deus. Então, tudo aquilo que é demasiado, às vezes nem é pecado, mas nós estamos colocando o nosso coração naquilo, deixando essas coisas ocuparem o lugar de Deus. Então isso pode ser um grande embaraço na nossa vida. Então o Senhor poda, o Senhor arranca da gente, o Senhor retira da gente tudo aquilo que não agrada a Ele, para que nós possamos crescer sem impedimento algum, sem impedimento algum. Então tem coisas que Deus tirou, não foi você que perdeu. Preste atenção nisso. Tem coisas que Deus tirou da sua vida. Não foi você que perdeu. Você fez foi ganhar. Você ganhou a oportunidade de ter uma comunhão maior com Deus. Então Deus arranca algumas coisas da nossa vida, sim. Ele retira, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos poupa de muitas situações, arrancando algo de nós hoje, para lá na frente a gente não se embaraçar com aquilo, não perder a comunhão com Deus, ou não sofrer algum outro tipo, de consequência. Então Deus nos poda. E o que Ele usa para nos podar? O que Ele usa? Em Romanos capítulo 5, do versículos 3 e 4, a Bíblia Sagrada diz que Deus usa as adversidades para nos podar. Capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança ou paciência. E a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. Então Deus usa a adversidade para nos podar. Ele não nos prepara para passar a adversidade, não. Ele usa a adversidade para nos preparar. Então Ele nos poda. Ainda que no assunto da adversidade existem níveis. Então Deus permite as dificuldades menores, Ele vai nos podando, nos amadurecendo para enfrentarmos adversidades maiores. Então Ele vai nos podando, nos preparando. Então, um dos elementos necessários para a produção de frutos é a poda, né? É a poda. Deus vai nos podando, Deus vai retirando da gente aquilo que não agrada a Ele. O segundo elemento necessário para a produção de frutos está no versículo 4 do capítulo 15 de João, que é a permanência na videira. João capítulo 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver em mim. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, o segundo elemento necessário para a produção de frutos é a permanência em Cristo. Existe uma responsabilidade humana. Jesus deixa bem claro no versículo 4, né? Permaneçam em mim e eu estarei em vocês. Então, sem a ligação vital com a videira, o próprio ramo murcha e morre. Se o ramo se desligar da videira, ele vai morrer. Permanecer em Jesus é essencial para viver e também frutificar. No versículo seguinte, que é o versículo 5, ele diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos ou as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, precisamos estar nele para nos mantermos vivos espiritualmente. E além da questão da vida espiritual, nós dependemos inteiramente dessa permanência nele para a frutificação.
para a frutificação. Eu gosto muito, vocês já sabem, de meditar naquele texto de João capítulo 8, versículo 31 e 32. Porque lá no versículo 32 diz: então conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes as pessoas elas ficam só com esse versículo. Mas o 31 nos mostra que o versículo 32 é resultado do 31. O texto diz: e disse Jesus aos que criam nele: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem o 32. Então conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que permanecer nele, crer nele, permanecer nos seus ensinos. Então, sem essa permanência em Cristo, é impossível vida espiritual e é impossível frutificação. Então, as condições mediante as quais permanecemos em Cristo, vamos lá. Vamos usar agora desse tópico, desse subtópico, né, na realidade, porque o tópico é elementos necessários para a produção de frutos. Primeiro, a poda, nós já falamos. Segundo, a permanência na videira. Então, dentro desse subtópico permanência na videira, nós queremos dividir aqui, fazer algumas divisões sobre as condições mediante as quais permanecemos em Cristo. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, conservando a palavra de Deus continuamente em nosso coração e na nossa mente. Conservando a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. Então, nós estaremos cultivando essa comunhão aí, ou permanência. Em João capítulo 15, versículo 7, ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Então a palavra de Deus, continuamente ela deve estar no nosso coração e na nossa mente. É a palavra que conserva a vida do ramo ou do cristão. Por quê? Porque ela limpa, no versículo 4, no versículo de número 3, não 4, 3, né? João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é necessário a palavra porque ela nos limpa. No mesmo Evangelho de João, naquele versículo muito conhecido, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, conservar a palavra é vital para que o ramo produza frutos, né? E permaneça ali firme a videira. Segundo, cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo. Ainda no versículo 7, porque ele falou assim: permaneçam em mim e as minhas palavras devem permanecer em vocês. Então, é estar junto com o Senhor, olhando para Jesus como padrão de obediência. Então, eu mantenho a comunhão com Ele, guardando a palavra e também observando os ensinamentos dele e a sua conduta. Ele mesmo, no capítulo 15 de João, ele se colocou como padrão de obediência. Está lá no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Então ele está dizendo: olha, vocês devem me observar, vocês devem me imitar. Então, cultivar o hábito da comunhão constante com Cristo é olhar para Ele como padrão de obediência. Assim como Ele veio, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Ele veio para morrer pela humanidade, porque Deus o enviou com esse propósito e ele aceitou esse chamado, ele espontaneamente deu a sua vida pelo pecador. E terceiro, aqui a terceira divisão, nós devemos obedecer os mandamentos, porque no mesmo versículo 10 que nós acabamos de ler, ele disse lá que se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, precisamos conservar a palavra, olhar para Jesus como padrão de obediência e guardar os mandamentos de Deus. Só assim conseguiremos permanecer na videira. Permanecer na videira. Então agora, voltando, né? Então primeiro, o que nós já estudamos até agora? Nós falamos sobre a produção do fruto. Quais são esses frutos? Boas obras, partilhar as posses com os irmãos necessitados, louvar a Deus e cooperar para a salvação dos perdidos. Segundo tópico, os elementos necessários para a produção dos frutos. Falamos sobre a poda. E depois falamos sobre a permanência na videira. E dividimos o tópico permanência na videira, o subtópico, com a primeira divisão, conservar a palavra de Deus no coração e na mente.
Segundo, cultivar o hábito da comunhão olhando para Jesus como padrão ou referencial de obediência. E terceiro, obedecer os mandamentos e permanecer no amor de Cristo. Está lá no versículo 10 de João, capítulo de número 15. João capítulo 15. Então, até aqui nós já conseguimos observar que é possível nós termos uma comunhão com Deus e as consequências dessa vida de comunhão serão os frutos. Agora, é impossível frutificar sem comunhão. É possível frutificar, né, como resultado de uma vida com Deus. Agora, é impossível frutificar sem comunhão. Lembra do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22? Onde Paulo escreve dizendo que o fruto do Espírito aí ele vai elencar 9 frutos. Na realidade, é um fruto só com 9 partes, né? Alguns gostam de aplicar como uma mexerica, né? Que é ali um fruto ou uma laranja com 9 gomos. Então, aquele fruto ali, ele está no mesmo capítulo, aquele fruto do Espírito e aqueles gomos estão ali no mesmo capítulo do que Paulo tratou sobre as obras da carne. Então, naturalmente, a carne já pratica o que é errado. Ela só pode ser mortificada através da ação do Espírito, através da conversão a Deus, através da ação do Espírito, através do esforço de cada cristão. Mas o fruto do Espírito é o resultado de um relacionamento com Deus. É aqui que eu quero chegar. Então, só é possível frutificar se houver comunhão com Deus, através de Cristo. Então, o resultado de uma vida de comunhão é amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, misericórdia. Então, só através de uma vida de comunhão com Deus é que o homem consegue, o cristão, frutificar. E agora nós vamos falar sobre as consequências de uma vida frutífera. Falamos sobre o que os elementos para produzir os frutos, né, no tópico 2, e no primeiro tópico nós falamos sobre a produção de frutos. E agora, as consequências de uma vida frutífera. Então, o que nós podemos alcançar através de uma vida frutífera? Quais são os resultados benéficos para todos os cristãos que procuram ter uma comunhão com Deus? Quais são os resultados? Vamos lá? Primeiro, está lá em João capítulo 15, no versículo de número 11. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, qual a primeira consequência ou resultado de uma vida frutífera? Qual o benefício que o cristão vai desfrutar, além daquilo que nós já mencionamos? A comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor, andar em obediência com Deus. Então, quais são as consequências de uma vida frutífera? Teremos uma alegria inigualável, indizível. Uma alegria. Então vai produzir no coração do salvo, do cristão, daquele que tem comunhão, uma alegria inigualável, indizível. O Senhor falou, olha, eu tenho ensinado tudo isso aqui a vocês para que uma alegria permaneça em vocês. Né? A minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então o homem só vai alcançar esse nível de alegria completa se ele desfrutar de uma comunhão com Deus. E o Senhor, ele é tão bondoso, gracioso conosco, que ele até realiza desejos do nosso coração para que nós nos alegremos também nele, reconhecendo que todo bem procede dele. Então nós teremos uma alegria que nenhuma circunstância poderá retirar, minar a nossa alegria. Porque a nossa alegria está firmada no Senhor, na nossa comunhão vital com Ele, nos frutos que nós estamos produzindo, para que o nome dele seja glorificado. Então isso é que produz alegria no coração do cristão, andar em obediência com Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que os discípulos foram presos e eles sofreram ali alguns açoites, né? Eles foram espancados ali, eles foram açoitados, chicoteados pelas autoridades, a mando das autoridades religiosas da época ali, foram açoitados.
por amor a Cristo. Eles saíram dali com alegria, porque eles estavam padecendo por amor a Cristo. É o que Pedro escreveu na sua carta, dizendo que se nós padecermos como servos de Deus, devemos nos regozijar com isso. Regozijar com isso. E Paulo escreve aos Filipenses dizendo que nós somos chamados não apenas para crer nele, mas padecer por ele. Então, até naqueles momentos de provas, dificuldades, se nós passarmos por tribulações, angústias, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque nós continuamos em comunhão com Deus. E as adversidades não podem roubar a nossa alegria de maneira nenhuma. Não podem roubar. Então, segunda consequência de uma vida frutífera. Está no versículo 14 e também no versículo de número 15. Que Jesus nos trata como amigos. Se nós temos uma vida frutífera, se nós temos comunhão com a videira, ele vai nos tratar como amigos. Está no nos versículos 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então o Senhor daria ordens a um escravo, mas Jesus, como Senhor amoroso, realmente ele partilhava do seu coração com seus amigos, explicando seus planos e propósitos. O Senhor está falando de intimidade, claramente, nesses versículos. O Senhor está dizendo, olha, eu revelo a vocês algumas intimidades. Lá em Mateus capítulo 13, quando ele vai trazer aquela sequência de parábolas, ele disse assim aos discípulos, olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ainda essas coisas estão ocultas. Então Jesus, ele trata assim, ele trata com intimidade, ele revela coisas profundas, alguns dos seus desígnios, algumas dos seus propósitos, aqueles que ele tem intimidade. Isso está claro na Bíblia Sagrada. Ele fez isso com Pedro, Tiago e João, permitindo a esses 3 apóstolos algumas experiências em que os outros 9 apóstolos não desfrutaram, não presenciaram. Então o Senhor, ele revela assim os segredos. O Salmo de número 25, versículo 14, diz que o Senhor revela a sua intimidade para aqueles que o temem. Então, se você continuar cultivando a sua permanência na videira, cumprindo tudo aquilo que nós estamos estudando, se você cultivar uma comunhão cada vez mais estreita com Deus, Deus vai te revelar coisas profundas e escondidas. Deus vai te revelar alguns propósitos, Ele vai te mostrar algumas situações que envolvem a sua família, envolvem até o seu dia a dia. Estamos falando de comunhão com Deus. Quem tem vida com Deus através da oração, em obediência à palavra, sabe do que eu estou falando. Não é novidade para nenhum dos filhos de Deus, para nenhum dos ramos que estão sendo limpos pela palavra e estão produzindo frutos. Lembra lá de Moisés? Deus falou, olha, com Moisés eu falo face a face. Ao profeta eu falo em sonhos, em visões, em profecia, mas a Moisés face a face. Então eu tenho uma comunhão com Moisés, eu tenho uma intimidade maior com Moisés, ele tem uma comunhão comigo. Então o Senhor está falando disso, de nos tratar como amigos, de nos revelar alguns dos seus segredos, de nos mostrar alguns dos seus propósitos. Então nós devemos buscar essa comunhão com o nosso Deus e desfrutar, irmãos, dessas maravilhas. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo ele fala sobre o arrebatamento espiritual. E ele diz assim, olha, eu não sei se foi espiritual ou se não, se o homem foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas essas palavras que esse homem ouviu, ele estava falando dele mesmo, né? Essas palavras que essa pessoa ouviu, e as coisas que ele viu, não convém nem deixar aqui registrado. Então ele está falando de intimidade. Ele está falando de revelações profundas que Deus lhe entregou. Ele está falando de intimidade. Agora, vale ressaltar que juntamente com as experiências, com a intimidade, vêm as adversidades. Por quê? Paulo disse que para que ele não se exaltasse pelas revelações que ele havia recebido do Senhor, foi-lhe dado um espinho na carne. Uma dificuldade que Paulo estava
estava passando. Não sabemos precisamente o que é esse espinho na carne ou o que foi, mas era alguma adversidade que incomodava Paulo, que o fez orar. Então percebam, Deus dá a revelação, vem o espinho na carne, Paulo se coloca na presença de Deus em oração e Deus revela a Paulo a sua graça. Então você busca intimidade, uma outra dificuldade virá. Às vezes para você ou eu não se exaltar por aquilo que Deus tem nos dado, mas se nós nos posicionarmos em oração, a graça dele nos capacita a vencer essas adversidades. Então busque comunhão com Deus. Eu continuo te convocando. Eu continuo apontando para a igreja, para os nossos irmãos, o que a Bíblia nos propõe como caminho de santidade, um caminho para se aproximar de Deus, para ter uma comunhão com Deus, para ter uma vida com Deus, para viver experiências profundas com Deus. O Evangelho não veio para trazer experiências a todos nós. O Evangelho veio trazer salvação. Mas, por sermos salvos, Deus nos dá experiências profundas e tremendas com Ele aqui na terra. Que tipo de experiências? Essas experiências de Paulo, revelações, as respostas de nossas orações, a ver Deus agir na vida das pessoas que nós estamos orando, ver as mãos de Deus trabalhar ao nosso favor, ter certeza de que o Espírito está revelando a profundidade da palavra e nos dando tesouros, né, dos textos sagrados, revelando essas maravilhas a todos nós. Então, busque essa comunhão com o Senhor. Busque essa comunhão. Então, consequências de uma vida frutífera. Alegria indizível. Jesus nos tratar como amigos. Comunhão. E, por último, teremos nossas orações respondidas pelo Senhor. Teremos nossas orações respondidas. Está no versículo de número 7 e 16. Vou ler os dois versículos. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora o 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, esses dois versículos nos mostram que é necessário uma comunhão com Deus. Para que a nossa oração seja eficaz, é necessário frutos de relacionamento, frutos de comunhão com o Senhor, né? Um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Foi Ele que nos afirmou que se nós estivermos nele e as palavras dele em nós, nós vamos pedir e ele irá conceder. E depois ele disse que é necessário que esses frutos permaneçam e nós podemos pedir ao Pai, né, no nome de Cristo, ele nos concede. Então, irmãos, nós teremos êxito nas nossas orações, teremos respostas se houver comunhão com Deus. Se houver comunhão com Deus. O Salmo de número 66, versículo de número 18, eu gostaria de fazer menção desse salmo. Salmo 66, 18, diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Então, se nós abrigarmos, se nós darmos guarida no nosso coração para o pecado, para a iniquidade, Deus não vai responder às nossas orações. Então, esses dois textos de João capítulo 15, tanto o versículo 7 como o versículo 16, nos mostram o porquê de muitas das orações que nós fizemos e não recebemos a resposta, pelo menos a resposta que gostaríamos, por falta de comunhão, porque não estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração como deveríamos. Às vezes estamos abrigando o que o salmista escreveu, iniquidade, pecado no coração. E isso impede a resposta de nossas orações. Então é necessário comunhão para Deus nos atender. É necessário comunhão. João também ele escreve, né, na sua epístola, dizendo que se nós fizermos a vontade de Deus, ele irá nos ouvir.
Ele vai ouvir as nossas orações. Né? Ouvir no sentido de atender as nossas orações. Então, se nós mantivermos uma comunhão com o Senhor, ou se nós passarmos a estreitar, aí a buscar, a estreitar esse relacionamento com Deus e a buscar uma comunhão mesmo íntima com o Senhor, com certeza Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. A Bíblia nos dá diversos exemplos de pessoas que tinham uma comunhão íntima com o Senhor e Deus trabalhou a resposta às orações. Aconteceu com Daniel. O anjo falou: Daniel, desde o primeiro dia que você passou a orar, tuas orações estão sendo escutadas lá no céu. Então, eu vim em resposta às tuas orações. E nós vemos lá Josué orando e Deus parando, né, ali o dia, né, fazendo com que a terra permanecesse no mesmo lugar. Ainda que Josué orou para que o sol parasse. Mas Deus entendeu a oração, a intenção do coração de Josué, e então o dia se prolongou. Você imagina um homem orando e a terra parando, o dia se prolongando, para que ele continuasse batalhando e Deus dando vitória para Israel. Nós vemos um homem orando, né, no Novo Testamento, apenas, melhor dizendo, mencionando o nome de Cristo numa oração curta. O que nós temos, em nome de Jesus Cristo eu te dou. Levanta e anda. Né? Atos capítulo 3, Pedro e João, falando aquele homem que era coxo, que estava sentado à porta do templo. Então, a comunhão com Deus garante a eficácia da oração. A eficácia da oração. Então, nós teremos as nossas orações respondidas. Se mantivermos uma comunhão com Deus, Deus vai responder às nossas orações. E é interessante porque a oração também é um meio para estreitar a comunhão. Então, quanto mais você ora, quanto mais tempo você passar diariamente na presença de Deus em oração, mais você vai estar buscando a comunhão com Ele e também Ele vai estar te respondendo cada vez mais. Não é a única coisa para ter uma vida de comunhão, porque nós já vimos aqui no estudo de hoje que precisamos guardar a palavra de Deus, precisamos amar a Deus e aos irmãos e precisamos ter uma vida de oração. Então, meus irmãos, encerramos o nosso estudo aqui, mas vamos fazer uma síntese aqui, rapidamente, né? Relembrando os tópicos estudados. Nós vimos que uma vida de frutificação, ela diz respeito também a crescimento e maturidade da igreja. Falamos sobre a produção de frutos, né? Porque o nome do Senhor é glorificado, está lá em João 15:8. E se não produzimos frutos, o Pai arranca o galho que não produz frutos. Então esses frutos incluem boas obras, partilhar as posses com os irmãos necessitados, louvar a Deus e cooperar com a salvação dos perdidos. E depois nós vimos os elementos necessários para a produção dos frutos, que é a poda, né? Deus nos poda, tem coisas que Ele arrancou da nossa vida e nós, no nosso entendimento limitado, achamos que foi perda, não, foi ganho, foi Ele que arrancou de nós. Nós falamos sobre a permanência na videira, há uma responsabilidade humana, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então, para permanecer, é necessário conservar a palavra de Deus continuamente nos nossos corações e mente. É necessário cultivar o hábito da comunhão com Cristo, tendo Jesus como referencial de obediência e obedecer aos mandamentos e permanecer no seu amor. Está lá em João 15:10. E por último, as consequências de uma vida frutífera. Uma alegria indizível, Jesus nos tratar como amigos, né? Ter intimidade com Ele e as respostas de nossas orações. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, que Deus abençoe a sua vida, para que você possa cada vez mais frutificar, né? Enquanto cristão, frutificar também para o reino de Deus, através dos talentos, aptidões, dons que Deus tem dado a cada um dos irmãos, que nós possamos produzir frutos para glorificar o nome santo do nosso Senhor. Vamos orar mediante essa palavra que nós acabamos de estudar. Vamos orar para que Deus nos perdoe, porque às vezes estamos na ociosidade. Nós estamos aí como galhos infrutíferos e Deus não se agrada disso. Vamos orar para que a palavra nos limpe a cada dia, venha nos limpar a cada dia, para que possamos produzir mais frutos. E vamos orar para que esses frutos venham honrar a Deus, não seja para a glória humana, não seja para demonstrar os nossos méritos, não.
queremos fazer tudo para honrar o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos ao Senhor primeiramente perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós temos feito que não tem agradado ao Senhor. Ó Deus, usa de misericórdia com os teus filhos que estão orando agora. Eu sei que o Senhor tem dado, meu Deus, tem capacitado, tem habilitado os teus servos com diversos dons, que todos possam produzir para o seu reino, que todos nós possamos, meu Deus, permanecer em Ti, guardando a Tua palavra, amando ao Senhor, tendo uma vida de oração, honrando o Teu nome, ó Pai. Ó Deus misericordioso, que o Senhor alcance aqueles que estão afastados, porque pararam de produzir, foram arrancados da videira, infelizmente estão aí como galhos secos, mas o Senhor é poderoso para restaurar, trazer de volta, para dar ânimo, Senhor, para enxertar novamente na videira. Pai, que Teu nome seja glorificado através de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Precisamos produzir mais frutos, ó Pai, e que o Senhor venha de encontro às nossas orações, glorificando o Teu nome, Senhor, e alegrando o nosso coração através das respostas das orações. Mas nós queremos também ter uma comunhão íntima contigo. Fala ao nosso coração, Senhor, ministra ao nosso coração e glorifica o Teu nome mais uma vez, eu te peço. E te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, continue acompanhando as transmissões da igreja. Nós estamos gravando os cultos no domingo, gravando pela manhã e transmitindo à noite para que a qualidade fique melhor. E eu estou gravando também o estudo bíblico nas terças-feiras para que chegue na sua casa numa qualidade melhor, tá bom? Mas estamos todos aí acompanhando a transmissão, né, no horário marcado, às 19 horas, todas as terças-feiras, para que de alguma forma venhamos ali cooperar, né, com o crescimento espiritual dos irmãos. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, e vamos continuar frutificando para a glória do nosso Deus. Fique na paz do Senhor.